bem-vindos a mais um Vida Real. E hoje a gente tem um programa especial de final de ano para te inspirar a encerrar 2025 com muita gratidão e começar um próximo ano já com planejamento. Eu vou trazer aqui hoje no nosso programa a Letícia Ruiz, que é especializada em desenvolvimento humano, trabalha em organizações há mais de 18 anos, em RH, e vai trazer dicas para a gente poder pensar o nosso 2026 de uma maneira diferente, para que a gente possa também buscar novas oportunidades e refletir sobre algumas mudanças que vão nos auxiliar nesse processo. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada, é um prazer Ju. ter você aqui no nosso programa. Obrigada. Podendo contribuir com todo mundo com a sua experiência, né? E as dicas que você preparou aqui pra gente. Então, vou pedir para você se apresentar. Obrigada, Ju. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, acho que você fez um resumo aí bem bom já, né? Meu nome é Letícia, tenho 18 anos aí de jornada em RH, mais da metade da minha vida já. E agora no universo de consultoria, apoiando profissionais e empresas, organizações dentro da área de desenvolvimento humano. Espero poder contribuir aqui com vocês nessa conversa. Com certeza, é um bate-papo, né? O nosso programa ele tem um formato mais leve, por isso que eu escolhi esse nome de Vida Real, porque eu acho que nós, principalmente as mulheres, nós desenvolvemos tantos papéis. Sim. Então, para que a gente tenha também sucesso na nossa carreira, a gente precisa conciliar tantas coisas. Exato. E acho que o tema de hoje vai ser especial para você que busca esse desenvolvimento, que busca entender também a mudança que está vindo aí para o próximo ano em relação aos aspectos de saúde mental e emocional, porque é o que a gente fala também aqui, né? E principalmente sobre as relações humanas. Você trouxe para mim, né, quando a gente conversou sobre essa pauta, que o seu objetivo é trabalhar uma comunicação, né, mais harmoniosa e também entender um pouco mais o lado humano dentro das empresas. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Exatamente, Ju. O meu objetivo, meu propósito, inclusive como consultoria, é transformar, né, essa realidade de recursos humanos para de fato ser cada vez mais humano. E é possível quando a gente entende que pessoas e processos são importantes para uma empresa, mas principalmente pessoas. Se você tem ali uma organização mentalmente saudável, um público engajado, bem treinado e comprometido com a cultura da empresa, consequentemente você tem maior produtividade, um processo muito mais estruturado. Eu acredito que é possível ser feito dessa forma e através da comunicação, sem dúvidas, com a liderança principalmente. Tá, e como que é feito esse trabalho no dia a dia, né? Como que vocês buscam conciliar os interesses das empresas com os interesses também das pessoas que fazem parte daquela organização? Porque o que eu vejo hoje, né? Acho que com dados desse último ano, até alarmantes para nós, as pessoas estão exaustas, né, muito cansadas, estão com dificuldade de adaptação, principalmente pós-pandemia, que tiveram algumas mudanças até nos modelos de trabalho. Eu acho que é legal para que a gente possa entender também como foi o nosso ano, né, e trazer para as pessoas como que é possível fazer essa mudança efetiva, tendo esse olhar mais voltado para o ser humano. Perfeito. Eu acredito que existem dois pontos aqui. A gente tem um ponto, olhando para o ser humano como um todo e sociedade, a gente vive uma geração muito esgotada, a gente tem um esgotamento emocional muito grande, e aqui num contexto tanto profissional quanto pessoal mesmo, né? Acho que rede social, consumo, uma sociedade de consumo, tem uma série de questões que faz com que a gente cada vez mais vá para o lugar em que produtividade é igual a sucesso. Então as pessoas correm muito atrás nesse sentido de vida, e isso causa um esgotamento. E tem um ponto, né, o outro ponto, que são as organizações. E aí a gente escuta muito ainda falar, né, sobre fazer cada vez mais com menos. A gente tem muita ruptura de processos hoje em dia nas organizações pela rotatividade. As pessoas não ficam mais tanto tempo nas empresas. Mudou, né, a forma das pessoas Muito. pensarem. Eu acho que antes a gente tinha uma ideia, eu vejo até trabalhando sistemas, né, com a constelação familiar, que as pessoas, numa geração anterior, elas gostariam de ter uma vida mais estável. E o que era estabilidade para elas? Um trabalho que ela pudesse ficar a vida inteira, se aposentar naquele lugar. E hoje a mentalidade mudou também, né?
a relação com o trabalho mudou com o passar do tempo. Então, o trabalho é importante, mas as pessoas estão entendendo cada vez mais que o trabalho não é o mais importante da vida, o pilar mais importante, só faz parte da vida. E essa perspectiva faz com que as pessoas repensem, né, o que elas toleram, como elas vão lidar com o trabalho. Consequentemente, a rotatividade hoje em dia é muito maior. E por ter uma rotatividade muito maior, você tem o tempo todo ali uma esteira de pessoas aprendendo, reaprendendo o processo, sobrecarregando quem fica. Sim. E aí acaba entrando nesse loop de esgotamento. E versus todo o contexto social que eu disse antes, né? Então a gente, poxa, eu preciso provar meu valor, eu vou produzir cada vez mais, ou eu quero ser promovido para comprar aquelas coisas que eu vejo, né, ali na rede social e tudo mais, não necessariamente só pela rede social, mas é só um exemplo, né, do quanto a gente se compara o tempo todo, né? Que eu acho que hoje a pessoa ela fica muito presa a esses modelos Exato. de comparação, porque se você avaliar quanto de tempo a pessoa gasta ali dentro de um tipo de rede social, né, muito grande, às vezes 7 horas por dia. Uau, né? Muita coisa. Aliás, você pode até fazer esse teste, olhar lá no seu celular e ver quanto tempo você fica online em redes sociais, que temos muitas, né? Não é só uma delas. Né? Exatamente. E tudo isso, né? Não só isso, mas isso colabora muito para que esse contexto aconteça. Então, eu entendo que tem esses dois pontos, sabe? Eu acho que as organizações entenderem ali qual é o equilíbrio, né? Quando a gente fala ali do ritmo de trabalho para as pessoas. Nas grandes cidades, a gente tem aí o grande dilema do híbrido, que não quer mais que a maioria das empresas não querem mais o híbrido, vamos voltar para o presencial. Então a gente sabe que essa é uma pauta que vai estar aí muito em alta em 2026, já tem estado, mas vem com mais força. E eu acho que cabe aqui também, né, as organizações refletirem sobre esse ponto, porque muito se fala sobre a produtividade, né, poxa, caiu produtividade e tudo mais, mas será que o remédio para essa dor vai ser a retomada 100% do presencial? Porque o presencial, a gente estava falando até um pouquinho antes, né? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, que exige demais das pessoas, né? Esgota demais um profissional. O profissional chega, às vezes, no trabalho 3 horas depois do trânsito e já está ali esgotado, mesmo sem ter começado o dia. Então, acho que vale essa reflexão para o empresário. Vale a pena mesmo essa retomada em prol de uma produtividade que parece que vai aumentar, mas que, na verdade, vai ter ali um grande desafio de saúde mental ou mais, né? Acho que tem que ter acho que essa reflexão tem que ganhar força, sabe? Sim. E as pessoas, eu acho, Ju, que também muito em linha com o trabalho que você faz, né, de consciência, de constelação, de todos os trabalhos que você faz de autoconhecimento, eu acho que cada vez mais a gente precisa ocupar esse lugar, sabe, de autoconhecimento, né, o ser humano, quem eu sou, né, qual é o lugar que eu ocupo no mundo e pelo que eu corro. Eu acho que quando eu fiz essa reflexão na minha vida, né, pelo que eu estou correndo, né, pelo que eu estou lutando, eu comecei a refletir melhor sobre isso também. E aonde eu colocava a minha energia, aonde eu entendia ali que, poxa, eu não estava sendo produtiva, mas apenas ocupada. Então eu acho que o autoconhecimento traz esse equilíbrio pra gente também, não só a organização, existe esse protagonismo nosso, sabe? Sim, e é interessante falar sobre isso, porque a gente vive uma rotina muito cansativa, né? Eu acho que todos nós podemos avaliar como foi o nosso ano, aonde está indo ali o nosso tempo de qualidade, o que a gente tem feito com isso, aonde a gente tem aplicado o nosso estado de presença. Eu falo muito a respeito disso, por quê? Porque a gente vive nesse piloto automático, trabalho, casa, final de semana. Tem gente que vive esperando o final de semana chegar, né? E aí o trabalho, ele vira ali aquele momento onde nós vivemos a maior parte do tempo, né, convivemos com essas pessoas, porque a gente fica muitas horas conectada, né, à nossa equipe, ao time, até mais do que a nossa própria família, sem entender o que a gente está fazendo ali. Então, o que eu acho que é legal da gente trazer para esse programa hoje? Esse despertar, né, de como eu posso servir a vida e encontrar um caminho também dentro das organizações e das empresas aonde eu me sinto acolhido e pertencente, né, com a minha nova visão. Então, aonde você acha, né, tendo esse contexto, que as empresas estão errando por não conseguir entender
que o híbrido veio para ficar, que as mudanças às vezes, né, elas chegam para melhorar também os sistemas e que a gente precisa se adaptar. Perfeito. Eu acredito que a gente tem ainda um modelo de gestão com muitas oportunidades de avanço frente aos novos profissionais, né? A gente quer fazer gestão, a gente quer liderar como sempre foi, só que hoje as pessoas não são mais, não respondem mais, né, aos mesmos estilos ali da época, por exemplo, de Ford. Então a gente vê muito ainda, né, esse contexto de comando e controle. Então, quando a gente tem ali o contexto do híbrido, né, um colaborador, por exemplo, no home office, a maior parte da liderança, em muitos momentos, está preocupado na quantidade de horas que o profissional ficou online, não na quantidade de projetos que ele entregou. Então, na minha opinião, acho que o maior ponto das organizações é mudar o mindset. Eu não estou fazendo gestão de horas, eu estou fazendo gestão de projeto. Quais são as demandas que eu te entreguei? Né, e está sendo correspondido? E eu, assim, nos últimos anos, eu trabalhei justamente dessa forma. Eu tive um time totalmente remoto, porque eu trabalhava numa indústria de Indaiatuba, mas lá em São Paulo, então eu fiz gestão remota durante um ano, e eu não tinha outra escolha, a não ser confiar nas pessoas. E eu não fazia gestão de tempo, ali, olha, quem está online, quem não está. Eu acho que a gente tem que fazer gestão de demanda. E quando o líder ele deposita essa confiança no profissional, essa confiança é automática, eles correspondem. Sim. Porque, poxa, meu líder confia em mim. Então, acho que essa mudança de mentalidade das organizações faz com que as pessoas se comprometam mais porque alguém confia nelas. E eu acho que aí tem um ponto, sabe? O adulto ele não gosta de ser controlado, né? O adulto não é como criança, o adulto gosta de autonomia, de confiança, e do contrário também, poxa, se eu dou confiança e o profissional não corresponde, eu acho que cabe ao líder uma tomada de decisão, uma conversa bastante assertiva e uma tomada de decisão se nada mudar, né? Eu acho que também é um ponto, né? A gente reclama muito sobre isso, mas quando a gente está no mundo corporativo, a gente percebe que existe um grande melindre na tomada de decisão. Às vezes tem aquele profissional que, poxa, não performa há anos, e o líder não tem, às vezes, coragem de tomar a decisão de desligar. Também tem esse contrário. Sim. E tomar uma decisão difícil também é importante. Claro que a gente não quer, mas às vezes é necessário. E do contrário também, de dar essa confiança, de acompanhar processo e não tempo. Então, acho que essa mudança de mentalidade que precisa acontecer na maior parte das empresas. E acho que também para as pessoas que estão em busca de novas oportunidades ou buscando melhorar já dentro do ambiente que ela já está, né, de entender que precisa haver essa nova consciência. Se mudou o estilo de trabalho, mudou o nosso estilo de vida, né, as nossas buscas, eu acho que para encontrar esse caminho a gente precisa se adequar. Então, tanto a organização, que aí a gente fala um pouco até da ordem, né, que vem ali dos nossos gestores, até toda a equipe, para que a gente possa ter um pouco mais de harmonia nisso, né? Perfeito. Você acha que foram esses pontos que despertaram o seu novo projeto com as consultorias? Ju, esse desejo, ele já nasceu há alguns anos, na verdade, né? Lá em 2021 eu comecei a atuar em alguns projetos pontuais e naquele momento eu pensei, poxa, acho que funciona uma carreira solo. Mas eu sempre tive a preocupação de trazer para as pessoas um conteúdo profundo, com consistência. E naquela ocasião eu entendia que eu ainda precisava de mais. Então eu precisava muito ainda aprofundar em alguns processos como cultura, gestão de talentos, desempenho. Por esse motivo eu fui só amadurecendo de maneira ali simultânea. E aí nesse ano eu tomei a decisão, mas um grande fator de fato foi a flexibilidade. Eu cheguei num momento que eu precisava muito dessa organização de vida com mais flexibilidade, né, para ter mais tempo com a minha filha, né, vai entrar na adolescência daqui a pouco, então eu precisava muito ter mais tempo. E moro numa cidade que é muito grande, então o deslocamento inevitavelmente é um problema para mim, e esse foi realmente foi algo que me impulsionou para essa tomada de decisão, mas eu já queria muito eu brinco, né, que é estar do outro lado da mesa, né, não estar mais no RH, então, mas isso foi acontecendo aos poucos, né. Sim, e o que você acha que desses últimos anos de experiência e observando essas mudanças, tanto de postura, né, das pessoas,
como das organizações, que te fez despertar também para esse trabalho de consciência? Porque quando a gente fala mudança de padrão, leva tempo, né? E aí a busca, por exemplo, para quem está em casa, que quer ganhar mais, ou que está um pouco perdido, não sabe se vai procurar um novo trabalho, vai querer se recolocar, né, em outras vagas, ou fazer uma mudança de carreira. Tem tantas coisas que a gente pode avaliar quando chega nesse momento da dúvida, né? Será que eu estou no caminho certo? Estou fazendo o que é possível fazer realmente para poder me conectar a outras pessoas ou fazer a mudança acontecer? Então, acho que dentro dessas buscas, né, como que você avalia que a pessoa pode entender qual o momento que ela está vivendo, né, trabalhando pessoas e não organização? Perfeito. Eu acho que o ponto central é a gente compreender que toda mudança começa realmente na gente, não na organização. Eu entendi isso depois de um longo tempo tentando uma promoção num determinado momento ali da minha carreira, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, que eu entendi que nada acontecia, eu não saía mais do lugar. E eu ficava, poxa, mas eu tô ali, tô fazendo o que precisa ser feito, precisa estudar tal coisa, precisa aprimorar inglês. E eu fui fazendo, né, toda essa busca de hard skills, que a gente chama, que é toda essa parte técnica, e as coisas não aconteciam. E aí foi um momento que eu entendi que eu precisava olhar diferente, eu precisava olhar para dentro. Que os pontos não eram a parte técnica, mas era toda a parte emocional, eu precisava cuidar disso. E aí foi quando eu comecei o processo terapêutico e mergulhei, né, nas minhas questões ali de relacionamentos, de inteligência emocional, como eu lidava com algumas questões do trabalho, como eu lidava com algumas questões de relacionamento no trabalho. E isso foi me abrindo portas. E eu percebi que depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, a minha carreira fluiu, porque eu também tirei o foco disso. O crescimento era uma consequência do que eu queria entregar para o mundo. E quando a gente começa a se entender, a gente também começa a entender qual é o nosso propósito. E flui, né, quando a gente trilha esse caminho. Sim. Então, eu acredito que toda mudança começa a partir disso. Quando eu olho para mim e falo, bom, quem eu sou, como eu funciono, o que me atinge, o que me afeta, o que me trava, né, e o que eu vim fazer aqui. Eu acho que quando a gente parte disso, todo o restante, todo o planejamento restante flui. E aí é claro que a gente precisa ter um planejamento estratégico para alcançar, não é só, agora eu quero ser, sei lá, diretora de RH, vou jogar aqui para o universo e vambora. Não é assim que funciona. A gente tem um caminho a seguir, né? Então, poxa, quais formações eu preciso ter, quais conexões eu preciso fazer, né? Que eu acredito muito nisso, na importância de você ter as conexões certas, quais projetos eu preciso conhecer, quais vivências eu tenho que ter ali na minha área. E tudo isso vai me ajudar a chegar lá, né? A promoção, o cargo, isso é só uma consequência de uma jornada. Então eu crio esse planejamento com data, com como, aonde eu vou buscar, porque também não é assim, eu quero fazer tal coisa, como? Como é que você está pensando em fazer? Tem que ter esse caminho minimamente ali traçado. E aí as coisas vão acontecendo, mas tudo parte de um processo de reflexão, de autorreflexão. Sim. De entender quem a gente é. Porque aqui, também nesse lugar de entender onde a gente gente também entende se a gente está indo para o lugar que a gente realmente quer. Porque às vezes a gente quer algo que a gente deseja algo que na verdade a gente não quer. Aprendi isso em terapia, né? Em psicanálise. Exatamente, porque às vezes a gente idealiza tanto, né? Tanta gente fala assim, eu só vou ser feliz quando me casar, eu só vou ser feliz quando me aposentar. Quando eu ganhar tanto, aí chega aquele momento na vida, acontece vários outros imprevistos, e você fala, meu Deus, mas eu não tô feliz, nem era isso que eu queria, né? Então acho que o autoconhecimento, ele vem alinhado a isso, a gente se perceber e refletir sobre as nossas escolhas e resultado, porque eu acredito muito nisso, né, que cada escolha que a gente faz, principalmente a escolha consciente, ela vai nos levar ao resultado. Só que o que eu sinto, né, eu quero entender de você que trabalha com pessoas e com organizações, que o que a gente vê hoje é que as buscas, né, uma busca desenfreada pelo resultado imediato. Então, às vezes, as pessoas querem pular os processos. Tanto na cura, como para quem está buscando, sim, ser o diretor de RH, enfim. Não confia nesse processo, não segue esses passos do como fazer,
né? Às vezes está em busca ainda de uma fórmula mágica para que as coisas aconteçam na vida. Então, você sente que isso é uma dor, tanto de um lado, né, das empresas, como também das pessoas? Sem dúvidas, a gente vive a geração fast food, né? Tudo é muito rápido, eu quero resultado rápido. Eu percebo até a minha filha, por exemplo, ela começa a assistir um vídeo, ela precisa mudar o vídeo. Ela não tem paciência para assistir coisas longas. Nem então, um minuto, né? O que nem é chocante. minuto. Mas Me você sabe assusta que tem isso. estudos, né, recentes que já estão entendendo que o cérebro já mudou, e o das crianças principalmente, por isso que a gente vem retardando, assim, não dê o celular tão cedo, porque já vai mudar o comportamento. Sim. E daqui poucos anos, essas crianças não vão assistir um filme de 2 horas de forma alguma, direta, assim, sem pausar, sem voltar, assisto daqui meia hora, não vai ter isso. É assustador, e isso vai para o contexto profissional. A gente não quer esperar, a gente não quer ali aprender uma etapa, a gente começa, por exemplo, como um assistente e existe um processo ali, eu preciso aprender para depois ir crescendo. Não, rapidamente eu quero já migrar para uma posição de gestão. Então, hoje, existe sim essa rapidez, essa necessidade de que as coisas sejam muito rápidas, o que é muito preocupante, porque é isso que você falou, né? Acho que as pessoas elas acabam não querendo passar pelo processo, mas eu acredito que não tem como a gente crescer de maneira consistente. Eu acho que até dá para você crescer de uma maneira muito rápida, talvez por necessidade de mercado, por falta de profissional. De repente você sai de uma posição de analista e vai para uma posição de gerente. Você vai para uma startup, uma empresa pequena e, poxa, você dá um salto enorme na tua carreira. Mas será que esse crescimento é consistente? Será que você ganhou toda a bagagem, maturidade nesse processo para suportar uma cadeira desse tamanho, se você for, por exemplo, para uma organização maior? E aí é o que a gente percebe, né? Eu que trabalho muito com LinkedIn, com carreira, fiz muita busca de profissionais e tudo mais, a gente percebe um movimento de montanha-russa. Né, as pessoas estão aqui assistente, depois vira gerente, volta para analista, não consegue fazer uma carreira num formato crescente. E aí, claramente, a gente percebe o quê? Que não existiu ali uma consistência. Então, às vezes, vale mais a pena a gente ter um processo um pouco mais demorado, mas que você vai ganhando ali estrutura e aprendizado para você ir sustentando esse crescimento. Porque imagina que frustrante, né? Você, poxa, tem ali uma carreira, de repente você dá uma queda, né, por uma questão de, poxa, não consegui me recolocar, eu preciso aceitar. E tá tudo bem, a gente precisa trabalhar, né? Mas imagina na cabeça da pessoa, né? Sempre fica aquela frustração. Então, eu acho que não é um caminho saudável, né? Entendo que precisa ter ali um processo. Não tem como fugir disso. Sim. A gente só cresce assim, né? Mas eu vejo sim, isso é muito natural hoje em dia, principalmente nas novas gerações, que as coisas precisam ser muito rápidas. Então, acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio. Né? Não precisa ser tão demorado como antes, até porque, poxa, a gente hoje tem acesso a muita informação, a muito mais coisas do que antigamente, mas ainda assim existe um processo para qualquer coisa. Né? Seja para compra de um veículo, de um imóvel, seja para compra, seja para uma viagem, seja para carreira, acho que para qualquer coisa na vida. Né? Eu gosto de estender tudo que a gente fala para a vida como um todo, porque não é só sobre carreira. A gente só vai lá e transborda na carreira, um padrão que a gente já vai tendo em outras áreas da vida. Né? Mas tudo tem um processo, não tem jeito. E esse processo, né, a gente pode trabalhar com o planejamento. E se planejar, agora que está chegando o final do ano, estamos aqui já nas semanas de recesso, onde todo mundo para refletir, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Será que eu podia ter entregue mais? Será que aquela mudança que eu tanto desejo, né, vai acontecer? A gente às vezes fica empurrando também a mudança com a barriga e fala, agora só no ano que vem. Então, acho que o planejamento ele é importante para que a gente possa diluir isso ao longo do ano. Né? E quais dicas você dá para essa pessoa que está buscando essa mudança, para que ela possa planejar um próximo ano já de uma maneira diferente? Perfeito. Ju, eu gosto sempre de associar a realização, né, o caminho da realização com ponte. Né? O que separa a gente, né, desses lugares de um lado da ponte para o outro. A gente tem as ideias, as idealizações, os desejos e a realização do outro lado. Esse caminho, essa ponte,
É a ação. E é nesse lugar aonde a gente às vezes falha. Porque às vezes a gente tem muitas ideias, muitas vontades, mas na ação consistente a gente se perde e aí a realização não acontece. E quais são os meus conselhos aqui? É traçar realmente, é parar, ter um tempo de fato de qualidade no final do ano, ou bem no comecinho, enfim, para refletir. Poxa, o que deu muito certo esse ano? Fazer um retrospecto, o que eu conquistei, o que foi que eu mandei muito bem, o que deu muito certo, o que eu preciso repetir no próximo ano, quais as decisões, o que não deu certo, eu não posso repetir, e o que eu devo realmente começar a fazer. Acho que é isso. O primeiro passo é fazer esse retrospecto, porque a gente leva as lições aprendidas também. O segundo é você realmente mapear quais são os seus 3 grandes objetivos para o ano. Por que eu falo 3? Eu gosto, de trabalhar com 3, porque no Essencialismo, que é um livro que eu li esse ano, fala muito sobre isso, sobre o menos, porém melhor. Então, às vezes, o grande desafio é a gente olhar realmente para 3 grandes coisas. A gente quer fazer 10, e esses 10, a tendência da gente se perder é muito grande. Escolha 3 grandes objetivos, e desses 3 grandes objetivos, é necessário refletir qual é o valor de investimento, quanto tempo eu vou precisar para fazer isso, ou se não tem investimento, mas, por exemplo, uma perda de peso. Eu quero perder 10 quilos no ano. Eu não posso monitorar esse resultado em novembro do ano que vem, porque pode ser que eu não tenha perdido. Então, marcar ali um tempo de monitoramento. Mensalmente eu preciso entender se eu perdi 1 quilo. Se eu quero perder 10, minimamente eu preciso perder 1 por mês para ter uma gordura ali em novembro, dezembro. Então eu preciso ir fazendo esse monitoramento, chegou no meio do ano, poxa, tá dando tudo errado, o que eu vou fazer para ajustar? Ou não, tô indo bem, então continua fazendo. Esse acompanhamento faz parte da ação. Então não adianta eu estipular uma meta em janeiro, me matricular, por exemplo, pegando esse exemplo aqui, me matriculo na academia, e aí quando for março eu já tô ali, sem acompanhar, não tô acompanhando o peso, não tô acompanhando mais o treino. Chega em junho e julho a pessoa já desistiu do plano. Você acha que essa falta de planejamento e de clareza, talvez, nas metas, é um dos fatores das pessoas desistirem? Eu acredito que sim, E foi até um ponto legal esse que você trouxe, que é a clareza das metas. Por que eu tenho essa meta? Isso tem que ter muito... Quando a gente está ali planejando por exemplo, essas 3 grandes ações, objetivos, é muito importante que a gente tenha clareza do porquê daquela meta. Então, por que eu preciso, por exemplo, emagrecer 10 quilos? O que eu quero com isso? Quando a gente tem muita clareza do porquê daquele objetivo, isso também estimula na gente o desejo da ação. Quando eu só quero fazer porque, eu quero trocar o carro. Por quê? Quais são os ganhos? O que eu ganho com isso? Eu não tenho isso claro e a gente perde força. Então, ter o propósito muito definido faz toda a diferença no esforço que a gente coloca para alcançar esse resultado. Sim, maravilhoso. Eu gostaria de falar um pouquinho também com você, Letícia, sobre saúde mental, E trazer uma pessoa que é especialista em desenvolvimento humano, trabalhando ali com pessoas nos últimos quase 20 anos, a gente vê um crescimento de pessoas que estão se afastando do trabalho por motivos, como síndromes de pânico, de ansiedade, burnout. Então, eu acho que até a legislação está mudando para que as empresas se adaptem a esse problema, que é um problema global, não é pontual aqui na nossa cidade ou no nosso estado de São Paulo, tá? É um problema global, um aumento no número de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade, entre outros. Então, é legal a gente trazer esse tema e eu queria que você explicasse um pouquinho das mudanças que já no próximo ano serão aplicadas nas empresas e trazendo alguns exemplos práticos de como a gente pode melhorar isso, a qualidade de vida das pessoas que prestam serviços e a responsabilidade das empresas também com isso. Perfeito. A gente tem a NR1 que vem agora como obrigatório no ano de 2026, nos temas de transtornos ali, de doenças psicossociais, e então acho que isso vai trazer uma força muito grande para o tema, que é de fato urgente. A gente vê assim um número absurdo. Esse ano a gente teve quase meio milhão de pessoas afastadas por doenças de saúde mental no Brasil,
né, de doenças mentais. Então não dá mais para, de fato, a gente atuar de maneira passiva sobre o tema. Na minha opinião, a gente não está falando aqui de uma campanha que deve acontecer em meses pontuais, como a gente sempre vê, né? O Janeiro Branco. Setembro Amarelo, entre outros, né? Não é sobre Janeiro Branco, né? Eu tenho até uma campanha agora de um trabalho que eu vou fazer também para as organizações, que janeiro, não acontece no Janeiro Branco, começa no Janeiro Branco, no janeiro, né? Então, em janeiro. Então a gente começa em janeiro, mas é cíclico, é um processo que continua. E as organizações precisam falar sobre isso o tempo todo. Mas qual é o ponto que, para mim, precisa ser o foco das empresas? Liderança. Porque na liderança é que acontece ali as conversas mais críticas de um processo, é com o líder que o colaborador vai compartilhar uma situação, ou deveria, né? É com o líder que o colaborador vai ali sugerir uma mudança de processo. Então, quanto mais as pessoas encontram essa segurança psicológica na sua liderança, mais seguras elas de fato se sentem. Então, o líder é o ponto central das organizações. Como eu desenvolvo a minha liderança para comunicações transparentes, respeitosas, feedbacks com muito respeito, e ainda assim dizer o que precisa ser dito. Acho que tem esse comportamento de liderança que precisa mudar. No começo a gente falou, né, que a liderança ainda tem um caminho grande a trilhar. A gente tem muito ainda, né, o modelo comando e controle. Muitas pessoas ainda têm medo de falar com seus líderes. O líder, ele tem um poder, além disso, Ju, de contagiar o ambiente. Então, se o ambiente ele é hostil e o líder ele tem um comportamento totalmente colaborativo, dificilmente o ambiente se mantém hostil. Porque o meu líder, ele é totalmente avesso a isso. Então, o líder, ele tem uma capacidade de influenciar, não só no que ele fala, mas no comportamento dele, nos ritos dele de gestão. Então, eu acredito fortemente que o líder é o principal ponto das organizações. Focar em liderança, desenvolver liderança, vai ajudar o ambiente a ser melhor, a ser mais produtivo, a ter pessoas mais felizes e tranquilas em poder ser quem elas são, né? Então, acho que isso vai ajudar muito em todo esse processo de saúde mental. E genuinamente, né? Sim, é uma mudança, né, de consciência, eu acho. E trabalhar ferramentas como da inteligência emocional é muito importante, até para entender essas novas gerações que também estão chegando no mercado de trabalho com uma maneira totalmente diferente de ver o mundo, né? Mas também para quem está já há muitos anos poder se adaptar. Então, essas transições... Sim. Esses ciclos que a gente enfrenta, né, na vida, que é de início, meio e fim, e possa ficar mais leve para que a gente entenda também como as coisas funcionam. E acho que quando a gente tem inteligência emocional e partindo, como a lei da ordem, né, do seu líder até o estagiário, né, e isso vale para a vida também da gente, fora do ambiente de trabalho. Quando a gente entende como as coisas funcionam, fica mais leve, porque aí eu começo a fazer a minha parte. Exato. Né? E se cada um fizer a sua parte, eu acredito que o resultado vai acontecer. Perfeito. Concorda? Perfeito. É sobre isso. Eu acho que em cultura organizacional a gente usa muito esse termo, né, que é o top-down. Tudo começa em cima. Não adianta, por exemplo, eu tô aqui embaixo, quero mudar ali o ambiente de um setor, mas a autogestão tem um comportamento totalmente diferente do como eu atuo. O modelo do ambiente vai ser como eles fazem, como eles conduzem, porque é de cima. A cultura, ela vem de cima. Quando a gente quer trazer cultura de baixo para cima, é um esforço absurdo que se faz e é um morrer na praia, normalmente, né? Então, é sobre isso. É por isso que quando a gente cuida da liderança, o restante vai se contagiando com aquele trabalho, sabe? Sim, maravilhoso. Olha, muita colaboração aqui para vocês. Eu espero que vocês aqui também coloquem sugestões, façam perguntas, porque nós vamos responder cada um, tá? Porque eu acredito que vão surgir aí algumas demandas, dúvidas, e a sua participação é muito importante para a gente. Letícia, dê dicas também para quem está no LinkedIn. Eu acho que é uma ferramenta, já que a gente falou de rede social e temos muitas, muito bacana para conexões. A gente se conheceu, acho que através de uma indicação, porque eu busquei entender melhor essa ferramenta, até por conta das palestras, né? Sim. Que eu faço também, que tem relação com
tema de saúde mental, mais comunicação, que é o meu trabalho também. Então fale um pouquinho desse seu trabalho com o LinkedIn, já dando alguma dica para quem quer mudar em 2026, né? Qual que seria ali o principal que a pessoa pode olhar nessa rede social e já fazer uma mudança? Perfeito. Ju, acho que primeiro ponto, o ponto de partida é mudança de mindset. Eu ainda me deparo com alguns profissionais, quando eu vou atender, e principalmente com relação a LinkedIn, a crença de que, eu não gosto de me aparecer. Eu prefiro fazer do que de parecer ser. Então, eu me deparo com muitos profissionais com essa mentalidade. Tá tudo bem, mas tem um contraponto, o mundo mudou. E a gente tem que saber se vender tanto quanto saber fazer. Hoje a gente encontra, a nossa empregabilidade, ela tá ali, tá no LinkedIn. É por ali que os recrutadores buscam, é a principal fonte de busca de profissionais. Então a gente tem que ter esse desejo de fato de, poxa, eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou trabalhar minimamente a minha comunicação para fazer uma publicação sobre um evento que eu participei. Tudo isso constrói uma relevância dentro do seu perfil. E intencionalidade é uma outra palavra que eu sempre trago também para as pessoas que usam o LinkedIn. A gente precisa ter muita intencionalidade na ferramenta, porque diferente do Instagram, o LinkedIn ele entrega na medida em que as pessoas interagem com a sua publicação. Então, você deu um like ali, toda a sua conexão, os seus contatos, a sua rede de conexão vai enxergar a publicação de uma pessoa que só você tem. Então, pulveriza-se muito no LinkedIn. E aí, dependendo do que a gente curte, pode não soar tão bem para o que a gente busca. Ou dependendo do que eu posto, será que aquilo vai ter um duplo sentido? Né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma publicação no LinkedIn, ou curtir, interagir em alguma outra publicação, ou entrar, por exemplo, num tema muito polêmico, eu quero deixar aqui a minha opinião, é importante a gente saber que todas as conexões das suas conexões vão conseguir enxergar isso. E o quanto eu quero realmente mostrar isso que eu tô ali curtindo e tudo mais. Então é um cuidado que a gente tem que ter. É uma rede que pulveriza muito e a intencionalidade é importante. E aqui algumas outras questões, né? É uma rede estritamente profissional. Eu acho que tudo que a gente publica ali ou compartilha e tudo mais tem que ter uma relação com o nosso trabalho. Eu acho que tem se perdido muito isso ali na rede, né, no LinkedIn. A gente vê muita coisa hoje um pouco aleatória, eu diria. Eu não acho isso tão atrativo. Eu acho que tem que ter muita relação com o nosso trabalho. Poxa, fiz um curso, participei de um workshop, fiz uma conexão, fui numa feira, participei de um trabalho ali, um evento na empresa, entreguei um projeto, né? Então acho que são coisas importantes de se colocar. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então o LinkedIn é muito sobre isso. Visibilidade a gente ganha quando a gente realmente vai divulgando, e os profissionais que vão ter as melhores oportunidades normalmente são os que sabem melhor se comunicar. E o quanto mais a gente sabe usar essa rede a nosso favor, melhor é. Então não tem como fugir disso. Por mais que a gente não goste, a gente não, algumas pessoas não gostem, é um novo mundo, é a nova forma de realmente se vender, entre aspas, né, para o mundo. Então não tem para onde fugir, é importante. Ai, muito bom. Eu agradeço imensamente a todo mundo que assistiu o programa, a participação Obrigada. da Letícia aqui conosco. Né? Espero que tenha trazido clareza para você, inspirado também esse finalzinho de ano, para que você comece em 2026 já com uma nova energia, uma nova mentalidade, buscando um caminho mais equilibrado com aquilo que você deseja. Então, Letícia, deixa uma mensagem aqui para todo mundo de encerramento, né? Uma conclusão aqui do ano de 2025. Deixe seus contatos também para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho. Perfeito, Ju. Bom, acho que uma reflexão importante para a gente fazer sempre, em qualquer término de ano, é o quanto eu contribuí para o mundo nesse ano, o quanto eu contribuí para minha família, e se a resposta nessas duas questões for não, poxa, o quanto eu posso fazer diferente no próximo ano. E, gente, uma palavra que para mim é palavra de ordem, para gente que quer crescer, se desenvolver em todas as áreas da nossa vida, protagonismo. Os desafios eles vêm, mas não adianta a gente se colocar no lugar de vítima, né? O protagonismo ele dá essa ação, esse ponto de partida de agir e de corrigir e de acertar a rota. Então acho que protagonismo é a palavra de ordem para o crescimento pessoal, profissional de qualquer pessoa.
Então é isso que eu quero deixar para vocês. Me sigam nas redes, o meu Instagram é o Dantas Ruiz, Carreira IDHO, e lá no LinkedIn eu tô como Letícia do Vale Ruiz. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Obrigada, Ju. Muito obrigada pela sua participação, obrigada a todo mundo que participou e eu espero você no próximo Vida Real. Contribuam, compartilhem esse vídeo e comentem aqui que a gente responde todo mundo. Um beijo grande e até o próximo programa.